Olá pessoal, meu nome é Davi Bastos, sou editor da série Filosofia e Fé Cristã e hoje eu vou falar para vocês brevemente sobre os minicursos. Para que servem os nossos minicursos, né? Então, os minicursos são uma ferramenta para equipar vocês para a leitura do livro. O que os minicursos se propõem a fazer? Se propõem a explicar coisas de filosofia ou da literatura que não estejam explicadas no livro e que sejam necessárias para ler o livro. Os minicursos também se propõem a aprofundar alguns temas do livro que são passados muito rapidamente. Eles também se propõem a explicar trechos mais difíceis, passagens mais difíceis do livro, né? E, por fim, eles também se propõem a apresentar de forma geral o que é o livro, tá? Então, são muitos objetivos para 5 aulas sobre cada livro, né? 5 aulas curtas. Contudo, a gente tem tentado disponibilizar os minicursos da melhor forma possível. Como que eu oriento vocês a fazer uso desse recurso? Eu acho que a melhor maneira de fazer uso desse recurso é assistindo os minicursos antes da leitura do livro, né? Você pega o livro, dá uma folheada, olha o sumário sobre o que vai se tratar, lê o prefácio, lê a introdução, lê a apresentação em edição brasileira e vai assistir o minicurso, né? Antes de ler o livro propriamente dito. Talvez alguns trechos, né, como esses que explicam partes mais difíceis do livro, seja melhor você assistir na hora que você estiver na leitura alcançar dessa parte, né? Mas você assistindo o minicurso antes, você vai saber que tem uma explicação, um vídeo sobre aquela parte, né? Então você vai chegar naquela parte já lembrando, isso foi explicado, deixa eu ver de novo lá, no minicurso, na aula tal. Então, por isso que eu sugiro vocês deem uma olhada nos minicursos antes de ler o livro, tá bom? Os guias de estudo, por outro lado, eles são disponibilizados com perguntas para estudo em grupo ou individual, né? E essas perguntas são então para quê? Para fixação, mas mais do que isso, tá? Não são perguntas muito óbvias. Algumas perguntas são até um pouco difíceis. Elas são também para que o próprio estudante tenha faça filosofia ao ler o livro, ou seja, elas são feitas para desafiar o estudante a se engajar com a atividade filosófica, a atividade de pensamento durante a leitura do livro, tá bom? Então os guias eles têm essa proposta, mas o guia também tem muito material de apoio, tem o glossário, alguns guias têm tabelas, né? E esse material de apoio ele é muito útil, tá, gente? Algumas explicações, uma apresentação geral do livro. Então, o guia de estudo também vale a pena vocês abrirem, folhear, ver o que tem lá dentro e ver o que vocês vão usar ao longo da leitura do livro, o que vocês não vão precisar usar, tá bom? Então, deem uma olhada no guia antes de começar a leitura também, tá? E as videoresenhas, elas são para você olhar antes de comprar o livro, tá? Então, se você quiser adquirir o livro, se você está em dúvida, dê uma olhada na videoresenha. Aí você vai saber do que se trata, você vai ter uma opinião de alguém sobre o livro, né? De quem está falando, e uma breve apresentação. Então, recomendo também que assistam as videoresenhas. Então, de modo geral, esses são os recursos que nós estamos oferecendo. E eu espero que vocês aproveitem esses minicursos, e que vocês tenham, então, uma leitura crítica dos livros da série. Uma leitura crítica filosoficamente, uma leitura crítica teologicamente, né? Em que sentido? No sentido de que vocês consigam minerar desses livros o que é produtivo, o que é bom e o que agrega para o reino de Deus no contexto de vocês, tá? Se você não é cristão, que também temos esse público não cristão, então o que agrega para você no seu contexto acadêmico ou no seu contexto de vida, tá? Mas para os cristãos, a nossa preocupação principal é o que agrega para o reino de Deus, para a minha igreja local, para a minha realidade como cristão,
o que nesses livros eles podem ser úteis, né, para a minha formação, para mim como cristão, tá? Então, se tiver alguma coisa que incomoda, algumas questões, alguns questionamentos que você não esteja preparado, procure ajuda, procure um pastor, né? E, de forma geral, os livros eles são avançados, não são para quem está começando agora a estudar teologia, a estudar a fé cristã. São livros para quem já tem ou engajamento com filosofia e procura de alguma forma articular a filosofia com a fé, ou para quem já tem uma base, né, teológica, uma base saudável, não é um neófito, né, não é um novo convertido, tá bom? Então, essa é a minha mensagem aqui hoje para vocês e espero que vocês aproveitem esses conteúdos, que seja produtivo. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja conosco.